Sou do interior do Maranhão, vim para Brasília no ano de 1978. Antes, eu fui para São Paulo, ainda com 17 anos. Quando eu estava morando em São Paulo, meu pai separou da minha mãe, lá no Maranhão. E eu aprendi que na ausência do pai, o filho homem é que tem que assumir a família. E só sou eu de homem, eu tenho 6 irmãs. E aí eu voltei para assumir, mas lá não dei conta de sustentar, lá no Maranhão, vim para Brasília, chegando aqui no ano de 1978. Vim morar em Ceilândia e com um sonho de um dia também ter uma casa própria. Depois eu comprei um terreno lá, onde hoje é chamado de Sol Nascente. E lá nós travamos uma luta em defesa da legalização. Assim como toda a população daquela cidade, que veio para aquele setor ali, devido à falta de uma política habitacional que viesse na frente determinando regras, aquela população foi para ali, sabendo que era ilegal, mas era onde a condição dava. Então ninguém foi para ali porque achou que era um lugar bonito ou bom de se morar. Nós fomos para ali porque a nossa condição só dava para ir para ali. Aí a gente construiu uma cidade e aqui me casei, tivemos filhos e travamos uma luta aqui. Trabalhei na área de telecomunicações aqui a vida toda, trabalhei 35 anos na área de telecomunicações, fui dirigente sindical por mais de 20 anos, trabalhando na Telebrasília, que mudou o nome depois para Brasil Telecom, depois para Oi. E essa é a nossa história. Hoje, eu sou morador da periferia. A periferia é essa que, aonde mora hoje a maioria da população em qualquer grande centro do nosso país, e que a gente entende que é quem mais precisa do Estado. Travamos uma luta ali em defesa da criação dessa cidade, uma vez que durante muito tempo foi dito como a maior favela da América Latina. E eu, por morar na cidade, não encontrei outra alternativa a não ser a busca pelo poder. Uma vez que o nosso poder ele é muito limitado. Então, foi quando eu comecei a participar de organização. Criamos, primeiro, a Associação dos Produtores Rurais, que na época era só chacras ali. E depois foi havendo a ocupação. Aí nós criamos a associação e demos o nome para aquela cidade de Sol Nascente e Pôr do Sol, que depois se juntaram, virou uma RA. Quando essa RA nós conseguimos através de uma luta, através da organização da população, porque nós precisávamos ter a presença do Estado, precisávamos de equipamentos públicos para vir para dentro da cidade. Como foi dito que éramos a maior favela da América Latina, a gente sabe, é do conhecimento de todo mundo, e se o Estado não entra, daqui a pouco as milícias é que tomam de conta, é que começam a determinar as regras. Então essa sempre foi a nossa trajetória, portanto eu moro ali desde 92 e foi uma luta, 30 anos, a gente lutando para a gente melhorar a condição de vida nossa ali. Essa é basicamente uma parte da nossa história que a gente tem aqui nessa cidade, que é tão necessitada do poder público interferir. O nosso raio de abrangência, nosso raio de atuação de cada um de nós, quem determina esse raio de abrangência é o poder que a gente tem. Então, se nós tivermos alguém no poder, nosso raio de atuação, eu que sou um camarada atuante, e existe também muitas pessoas ali que querem lutar, nós precisamos desse poder para aumentar o nosso raio de atuação, nosso raio de abrangência. É por isso a busca constante pelo poder. Nas nossas vidas, nós precisamos buscar o poder. A igreja, o pastor que leva a palavra para 50 fiéis ali, se ele tiver um poder maior, ele vai levar para 100, para 200. Então, nas nossas vidas é assim, a necessidade. É que o que a gente tem tido são pessoas que buscam o poder não para atender a maioria da população. E o que a periferia precisa é que alguém que busca o poder com a intenção de atender a maioria dessa população, que é tão carente da presença do Estado. Muita gente vai para ali
até com boas intenções, tentando ajudar, mas não sabe na realidade, ou às vezes confunde o que aquela população precisa. Eu conheço os problemas daquele povo. Eu sei o que é bom para aquele povo, porque eu faço parte dessa população. Nós precisamos ali fazer investimento seríssimo na juventude. Nós precisamos fazer com que essa juventude acredite na possibilidade de uma vida melhor. Nós precisamos fazer com que essa juventude entenda que ele pode fazer parte do meio decente, um meio decente, digno. Ele precisa ter essa perspectiva, porque senão daqui a pouco ele entra para outro caminho, é normal isso. Então, essa coisa a gente precisa trazer essa perspectiva para ele quando nós temos alguém no poder que pensa e que sabe o que essa população quer. Nós precisamos fazer com que essa juventude discuta política num processo natural. Vocês, jovens, provavelmente viverão mais do que eu. Ora, se vocês irão viver, se a juventude vai viver mais do que aqueles que não são tão jovens, e a política que determina as regras, então por que essa juventude não vem para dentro fazer uma discussão? Num mundo que ele vai ficar mais tempo aqui, é inadmissível. Nós não podemos deixar essa juventude da periferia, quando eu me refiro sol nascente, pôr do sol, mas a periferia é tudo muito parecido. Essa juventude precisa vir para dentro para discutir a política, para que eles tenham possibilidade de ter um mundo melhor. Esse é o nosso objetivo principal. Tem gente que vem para cá para tentar nos ajudar e vem trazer cesta básica, trazer brinquedo. É importante, nós recebemos isso. Mas não é só isso que a gente quer. A gente quer que essas pessoas tenham dignidade. Dignidade é quando você tem oportunidade. E as oportunidades você só tem também quando você tem qualificação. Então, para as pessoas que querem nos ajudar, cesta básica, brinquedos para as nossas crianças, é importante. Mas nós precisamos também dessa outra coisa. Que isso é que vai dar realmente condições para a gente escolher o que é melhor para a gente. Para a gente ir no mercado e a gente comprar o que a gente quer. Não é pegar uma cesta básica e a gente não saber o que tem ali dentro. E a gente vai abrindo e tem coisa que a gente precisa e tem coisa que a gente não seria prioritário ali naquele momento. Então, o que nós queremos mesmo é que a gente tenha essa liberdade de participação nesse mundo. É por isso que a gente precisa buscar o poder. Não dá mais para a gente ficar terceirizando responsabilidades. Dizer que a responsabilidade é dos outros. A responsabilidade também é nossa. E isso é o que eu quero que essa população entenda. Nós não podemos ficar aqui só atribuindo essa culpa para as outras pessoas. As leis que nós discordamos, das decisões judiciárias, do juiz, do delegado, do polícia, do advogado, essas pessoas não fazem leis. Quem faz leis são os políticos, e os políticos são colocados por nós. Então nós somos, no mínimo, corresponsáveis por tudo isso. É esse o meu papel como candidato, e se for eleito eu estarei defendendo essa independência. Independência de participação. Só que para a gente ter uma participação coerente e a gente ter capacidade de defender aquilo que a gente quer, nós precisamos fazer com que essa juventude tenha oportunidade, tenha qualificação. Senão ele não vai ter condições, ele vai estar lutando por si próprio, porque ele está angustiado. Nós queremos que ele tenha condições de lutar pela maioria. E esse é um problema que a gente tem na periferia, onde nós temos lideranças que a maioria são prostitutas, porque se vendem na época das eleições. Só que essas lideranças, elas não são assim por elas simplesmente quererem ou ser um castigo de Deus, não é nada disso. Elas são programadas pelos poderosos que sempre querem que aquela população não seja desenvolvida para ela, porque quando você desenvolve uma população, você dá poder. E não é interessante para essas pessoas que estão no poder há muito tempo que essa população da periferia venha ter esse esclarecimento, porque daqui a pouco ele vai adquirir um poder e pode questionar essas pessoas que têm dominado o nosso país a vida toda. Eu estou pronto porque essa qualificação para chegar até aqui eu aprendi na prática, na convivência, no dia a dia, na luta em defesa de uma melhor condição para a gente da periferia. Muita gente diz que ali, muita gente que não conhece ali, acha que ali só tem ladrão ali. E tem muito bandido ali, tem realmente. No Congresso Nacional talvez tenha mais, porque
porque o efeito que é causado pelos bandidos que tem no Congresso, ele é atacado. E lá na periferia é varejo. Então não dá para a gente medir. Nós não estamos aqui com esse propósito de ficar medindo aqui como eles fazem, achando que que eles têm medo de entrar ali. As decisões do Congresso que muitas vezes são tomadas, elas causam um prejuízo muito maior do que um bandido da periferia. Então, eu me sinto preparado, sim. Nós temos que entender que nós precisamos construir uma sociedade melhor. Nós tínhamos no passado mulheres que viviam casadas com o marido, a vida toda mesmo não dando certo, às vezes até apanhando do marido. Hoje em dia não, houve uma evolução da mulher, e a mulher hoje, se não der certo, ela separa. E nós temos também hoje uma quantidade de mães solteiras. E essas mães, tanto as que são casadas, que hoje em dia também têm que trabalhar para ajudar o marido. E essas mães que não são casadas precisam trabalhar. Nós não podemos condenar essas mães a não ter condições de trabalhar simplesmente pelo fato dela ser mãe solteira. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos de creches para a gente deixar essas crianças aqui, não de depósito de criança. Nós precisamos de creches dignas, decentes, para as mães e os pais também irem trabalhar e quando ele chegar de tarde pegar o seu filho bem cuidado e ele curtir o seu filho para voltar no outro dia para trabalhar. Então essas são tarefas assim fundamentais. Nós não podemos admitir que é um outro ponto importante, que essa juventude não tem oportunidade de ter cursos profissionalizantes, que ela não pratique esportes. Nós precisamos dessa juventude praticando artes marciais. Nós precisamos dessas meninas fazendo música. A partir do momento que eles começam a fazer isso, eles passam a sentir que eles terão oportunidade na vida. Isso é cuidar desse povo aqui. Esse trabalho que é feito, trazendo coisas para dar de presente para essas pessoas, eles servem para acudir. Mas nós precisamos fazer o trabalho preventivo. E preventivo é quando você investe. Essa garotada precisa ter cursos profissionalizantes. Precisamos disso. Não dá mais para a gente ficar só. E quando a gente critica as pessoas que estão no poder e que não fazem aquilo que é prometido, nós também não podemos deixar de criticar a nossa população da periferia que aceita tudo e que aceita, inclusive, ser negociado na época das eleições por uma bagatela. Não podemos admitir isso, senão nós estamos vendendo a nossa própria dignidade.